Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu queria compartilhar aqui uma palavra com vocês de algo que Deus tem colocado no meu coração sobre errar, não ter medo de errar, porque nós procuramos a nossa vida inteira acertar, fazer as coisas tudo direitinho, tudo certinho, e quando nós temos uma vida com Deus, nós não gostamos mesmo de errar, porque achamos que as pessoas vão pôr em questão, se calhar, o nosso relacionamento com Ele, será que nós ouvimos bem a voz de Deus ou não? E a verdade é que nós vamos ter que errar no processo, e isso faz parte. E Deus tem falado muito comigo sobre isso, porque eu deparei-me com estagnação. Às vezes nós queremos tanto buscar a direção de Deus que ficamos parados. Tipo assim, eu não vou sair daqui enquanto Deus for específico se é para eu ir, se é para eu não ir. Então eu não vou sair daqui até Deus me falar, seja através da vida de alguém, seja através de um sonho, de uma visão, seja de que forma for. Eu não vou sair daqui. E às vezes nós estamos a perder por causa disso. Porque às vezes Deus quer nos dar a direção no meio do caminho. Vamos supor que eu estou à procura, sei lá, de uma casa. E como é que eu vou saber qual é a casa que Deus tem para mim? Quando eu começar a procurar casas e eu começar a ver algumas portas a serem fechadas. Se aquela casa ali não deu certo, é porque não era da vontade de Deus. Se aquela outra não deu certo, também não era. Porque Deus não erra. Então, se aquela casa for preparada para ti, Deus vai mover alguma coisa, vai trabalhar a teu favor para que aquela casa seja tua. E isso pode se aplicar em diversas coisas na nossa vida. Só que às vezes nós estamos tão fixados em saber a vontade de Deus que eu só vou sair daqui quando Deus me mostrar claramente qual é a casa que Ele tem para mim. Então eu não faço a minha parte. E eu reparei que eu estava a fazer isso na minha vida, de que eu vou buscar uma direção de Deus, eu vou ficar aqui até Deus me dar uma direção. E às vezes isso acontece, às vezes nós temos que ficar parados para ouvir a voz de Deus. Mas muitas das vezes, e eu acho que na maioria das vezes, Deus vai nos dar direções enquanto nós já estamos a caminhar. Deus vai, como se fosse, nos encurralando para o lugar certo. Quando nós buscamos verdadeiramente a vontade dEle e estamos ali aos pés dEle, à procura de fazer essa vontade de todo o coração, sabendo que não estamos apegados aos nossos planos e aos nossos desejos. Quando Deus vê que realmente o nosso coração tem boas intenções e que quer realmente saber quais são os planos dele para a nossa vida, Deus não se alegra em nós, estarmos a sofrer. Então, não é como se fosse um jogo de que Deus não nos vai mostrar, ou estão a ver assim, Deus não quer que nós andemos a bater com a cabeça nas paredes. Ele é um pai bom, Ele é bondoso, Ele é fiel, Ele é misericordioso, então Ele não quer isso. E eu acho que eu estava a viver dias em que eu estava muito nisso de vou ficar parada até Deus me dar uma direção, até Deus me mostrar claramente, até vir um sinal do céu para dizer para eu me mover. E isso tudo às vezes esconde apenas um medo de errar. Um medo de eu vou arriscar por aqui para ver se Deus vai abrir a porta ou não. Mas se Deus não abrir a porta, alguém me questionar. Então, mas tu não foste para lá por causa de uma direção de Deus? E não é bem assim que as coisas funcionam. Se calhar, às vezes, eu só vou encontrar o emprego que Deus tem para mim quando eu for batendo ali à porta, aquela porta, e algumas portas vão fechar até eu ser encurralada para a porta que Deus tem para mim. Entendem o que eu quero dizer? Às vezes nós estamos... Às vezes não, a maioria das vezes nós temos que estar dispostos a nos humilhar aos pés de Jesus, a estarmos dispostos a dizer sim, não é aquele lugar, sim, eu ainda não consegui entender qual é o trabalho que Deus tem para mim, sim, eu ainda não entendi qual é a cidade para a qual eu vou morar. E está tudo bem com isso, porque a nossa caminhada cristã é, como o nome diz, uma caminhada em que nós vamos dando um passo de cada vez, todos os dias, e ela vai ser feita de altos e baixos, de acertos e erros. Mas o que Deus vê é a intenção do nosso coração. É se eu estou realmente, apesar de tudo, disposta a fazer a vontade dele. Porque Deus, Ele também pode nos dar direções
de coisas que às vezes vão dar errado. Vamos supor que Deus abriu uma porta de trabalho em tal lugar e eu tenho a certeza que foi de Deus Ele dar-me aquele emprego. Ele deu-me aquele emprego para hoje, mas Deus pode ter uma missão muito específica para mim naquele emprego hoje e amanhã eu ser despedida. E está tudo bem, se calhar alguém vai te questionar assim, então mas o emprego não era de Deus? Porquê que tu foste despedida? Porque talvez o teu propósito naquele emprego já foi cumprido, porque nós não nos movemos pelas coisas materiais, nós não nos movemos pelas circunstâncias, mas nós movemos-nos por um propósito e Deus sabe o que faz nos seus planos. Então se calhar tu até podes mudar de emprego 5 vezes no ano, porque Deus queria que tu falasses com pessoas em específico naqueles lugares. E está tudo bem, porque tu estás no centro da vontade dele. E às vezes tu podias questionar, será que eu estou errado? Será que eu me enganei? Será que era mesmo para mudar tantas vezes de trabalho? Será que eu estou a fazer alguma coisa de errado? Mas quando Deus está no controle e quando Ele vê em nós um coração puro e que busca realmente saber qual é a vontade e os planos que Ele tem para nós, Ele vai nos encaminhando. E isso implica muitas vezes nós errarmos no meio do caminho, mas que não são erros aos olhos humanos. E está tudo bem, nós somos humanos, nós vamos errar. Nós não queremos admitir, hoje em dia com essa vida de redes sociais e que tudo parece muito perfeito, nós não gostamos de mostrar aos outros que as coisas às vezes correm mal, mas as coisas correm mal. Às vezes as coisas não vão ser da forma como nós desejaríamos que fossem, mas está tudo bem, porque com Deus, quando nós amamos a Deus e o buscamos em primeiro lugar na nossa vida, todas as coisas cooperam para o bem. E Ele encarrega-se da parte dele e nós temos que nos encarregar da nossa parte. E a nossa parte é não ficarmos parados, mas continuarmos a caminhar independentemente dos acertos e dos erros. Portanto, eu quero te encorajar com esta palavra a continuar a buscar a direção dele, caminhando e sabendo que, ainda que hoje seja um dia mau, ainda que hoje foi um dia de erros, amanhã pode ser o dia em que Deus te mostra o que é que aconteceu lá atrás e que tu não entendeste. Então eu quero te encorajar com esta palavra. Deus te abençoe e vemo-nos no próximo vídeo.